Olá! A pandemia está mudando a nossa vida. A rotina individual, a relação entre as pessoas, muitas produções de trabalho. Tudo está sendo profundamente afetado. Nesse momento, o Café Filosófico também fica em casa. Comigo, Flávia, Kiko Bertolini e o palestrante. Cada um em sua casa. O programa de hoje traz o filósofo Eduardo Wolff, que reflete sobre as transformações que essa pandemia está exigindo de toda a humanidade e coloca em pauta a solidariedade e o futuro das liberdades. Olá a todos! Pois é, uma grande mudança está ocorrendo, não só nos nossos hábitos e cotidiano, mas também na organização da economia global, na natureza política dos governos, nas ideias que movem o mundo. Há uma grande alteração em curso. E antes de eu passar a palavra para o nosso convidado do café de hoje, eu leio aqui uma reflexão do filósofo britânico John Gray. A era do ápice da globalização e de sua lenta desaceleração chegou ao fim. Um sistema econômico que se pautava na produção em escala mundial e largas redes de produção e abastecimento está se transformando em um outro que será menos interconectado. Um modo de vida baseado na mobilidade incessante está chegando ao seu fim. Nossas vidas passarão a ser mais fisicamente limitadas e mais virtuais do que eram antes. Um mundo mais fragmentado está nascendo. Um mundo que, de certa forma, poderá ser mais resiliente. Esse ensaio, que foi publicado por um filósofo britânico chamado John Gray, é um artigo publicado na revista britânica The New Statesman. Ele apresenta nesse artigo a seguinte tese: o mundo que vai surgir para nós, depois do episódio da pandemia, depois disso que nós estamos vivendo agora com a pandemia, eu aqui na minha casa, vocês aí na casa de vocês, não vai ser mais o mesmo mundo que nós vivemos até aqui. Se a gente retomar aqui na nossa experiência recente, nós podemos lembrar que há pouco mais de 10 anos, o mundo passou por uma grande crise econômica em 2008. E essa crise implicou na reorganização de estruturas econômicas, implicou na reorganização e reconfigurações de partidos políticos, de governos. Teve um grande impacto para a economia global e isso, obviamente, também significa um grande impacto nas nossas vidas pessoais, nas nossas vidas profissionais. Se nós voltarmos um pouquinho mais para trás, nós vamos lembrar do episódio catastrófico, da grande tragédia, possivelmente a tragédia que vai entrar para a história como sendo a tragédia que inaugurou o século XXI. Os atentados às Torres Gêmeas em 11 de setembro de 2001 nos Estados Unidos. Obviamente, as tensões internacionais, as tensões globais que surgiram a partir daquele momento reconfiguraram o jogo político, fizeram com que as dinâmicas das forças políticas internacionais fossem outras. E isso tem efeitos, tem uma série de impactos nas nossas vidas pessoais. No entanto, o que é mais interessante é que agora, desta vez, esses efeitos não estão sendo aguardados para um futuro longínquo. Não se trata mais de um acontecimento que desencadeia esta pandemia global do Covid-19 que nós estamos vivendo, enfrentando agora, ela não se apresenta mais como um acontecimento de impacto global cujos efeitos serão sentidos no longo prazo de maneira mais ou menos diluída. Muda-se uma política pública aqui, um governo que troca de orientação lá. Não, dessa vez nós estamos todos juntos enfrentando essas alterações ao vivo. E mais do que estarmos juntos enfrentando isso, estamos, eu friso, exatamente nessa expressão que eu usei, ao vivo, exatamente como nós estamos aqui agora. Porque estamos todos numa relação de dependência de tecnologia e de fragilidade ao mesmo tempo das nossas capacidades materiais, das nossas, digamos assim, forças materiais, forças econômicas, forças científicas para enfrentar a situação. Isso é completamente novo. O que o ensaio deste filósofo, John Gray, pretende nos chamar a atenção é que duas grandes tensões, duas grandes ideias que produziram uma tensão na história recente da filosofia política e das grandes ideias que marcaram as democracias no Ocidente e no mundo inteiro, duas principais ideias agora voltam ao palco principal para a gente tentar compreender esse momento. E nós estamos em casa seguindo orientações
de isolamento social, no caso brasileiro, e no caso de muitos países, como, por exemplo, alguns países europeus que já vêm passando por isso, a Itália é um caso, a França é outro, mas não apenas, a Inglaterra é outro, casos de, mais do que isolamento social, um verdadeiro lockdown com restrições, com intervenções muito rigorosas quanto ao que é possível fazer. Se você sair à rua e eventualmente estiver indo fazer qualquer coisa que não seja comprar um remédio na farmácia ou comprar comida no supermercado, você pode levar uma multa e você, portanto, está sendo, passando pela situação de ter a sua liberdade de ir e vir cerceada, limitada. Tá? Isso é uma situação completamente nova. Porque nós damos como uma garantia, nós damos como algo trivial, como uma coisa que já está dada, como algo que está seguro para nós, que a liberdade de ir e vir, assim como muitas outras liberdades que nós temos, são inegociáveis. Essas liberdades estão garantidas e não há nenhuma coisa que vai eventualmente nos tirar, nos privar dessas liberdades. Tá? No entanto, nesse momento nós estamos fazendo isso, e eu reitero, estamos aqui voluntariamente fazendo isso desse modo. Nós não temos aqui no Brasil uma fiscalização policial sobre os nossos movimentos, tá? E mesmo nos países onde já há um cerceamento maior e um controle maior por parte das forças de segurança e de saúde, há uma imensa adesão das pessoas a esse isolamento social, a esse lockdown, porque nós, do outro lado dessa liberdade de ir e vir, nós pensamos numa outra questão, num outro valor. E esse outro valor é a nossa segurança. Essa segurança não é apenas a segurança individual. Não, nós queremos garantir a segurança de todos. Portanto, não é apenas a nossa liberdade versus a nossa segurança individualmente. Não é a minha liberdade individual versus, do outro lado, a minha segurança individual. A minha liberdade entra em relação, eu não disse conflito, reparem, ela entra em relação, ela está relacionada com a segurança não apenas minha, mas de todos. E do mesmo modo como este exemplo que eu estou dando para vocês do ir e vir, né, da livre circulação, uma série de outras ações que nós dávamos como seguras, como garantidas para a nossa existência, agora estão sendo examinadas, estão sendo consideradas sob essa lupa, que é a da segurança coletiva, a da perspectiva de nós emprestarmos solidariedade aos demais no momento em que a minha situação pode estar segura, mas eventualmente a de outros não. E no momento em que é exigido de cada um de nós, portanto, individualmente de mim também é exigido, pensar não apenas naquilo que é a satisfação da minha liberdade neste momento, mas sim no exercício de longo prazo da minha liberdade, com a responsabilidade que um sentimento de solidariedade e de compromisso com o coletivo exige agora. O exemplo é banal, é nós ficarmos em casa, é nós trabalharmos à distância, é nós seguirmos as orientações das autoridades sanitárias. Os exemplos são simples, banais, mas a significação é extremamente complexa. Por quê? Reparem, por exemplo, no seguinte: quando nós estamos agora numa fase como de fato estamos consumindo muita notícia, consumindo muita informação, lendo mais, assistindo os noticiários, tentando entender o que está se passando no mundo, nós temos visto que diferentes sociedades reagem a essa situação pandêmica de diferentes modos. Tá? E nós percebemos que algumas sociedades parecem, de maneira mais eficaz, conseguir impor de maneira homogênea, de maneira mais ou menos modelar, para todos os seus cidadãos, um certo modo de comportamento. Tá? Outras sociedades parecem ter mais dificuldades. Isso é natural, isso faz parte da pluralidade de organizações sociais, das diferentes organizações sociais que existem no mundo. Mas mais do que isso, pensem que ao longo da história, esses valores que nós hoje damos como garantido não são exatamente os valores que sempre vigoraram. Eu queria, portanto, jogar para antes dessa nossa experiência, que trata da liberdade individual, da liberdade de ir e vir, da liberdade de expressão, antes desse mundo que nós vamos chamar aqui de maneira bastante neutra, apenas descritiva de as democracias liberais contemporâneas, modernas e contemporâneas, antes disso, diversas sociedades viveram
não tendo como valor primário, como valor básico, como valor fundamental, a liberdade individual, mas sim a primazia de um pertencimento coletivo, de uma participação na coletividade. Gerando com isso, obviamente, um tipo de relação de cada cidadão, de cada indivíduo, com o outro e com o todo, com a coletividade, de natureza totalmente diferente da nossa. No próximo bloco, No lugar da coesão social, triunfou o registro do individualismo e da autonomia do sujeito, da autonomia individual. Voltamos com o Café Filosófico Fica em Casa, assim como cada um de nós aqui. A epidemia nos surpreendeu e parece estar alterando as nossas prioridades. Ela vem também reorientando os nossos critérios de busca de informação e o que é conhecimento. Por outro lado, ela nos coloca de frente com a nossa fragilidade. Como disse o filósofo Eduardo Wolff, ao longo da história, valores que nós hoje damos como garantidos não são exatamente valores que sempre vigoraram. Lá na antiguidade, a noção de liberdade não tem nada a ver com a nossa noção de liberdade moderna, essa que nós exercemos ainda hoje, apesar do Covid-19. Sim, nós ainda a exercemos. Naquele mundo, pertencer a uma coletividade, pertencer à sociedade, à polis grega, por exemplo, fazer parte de um certo grupo social, era muito mais importante do que o exercício autônomo da minha vontade individual, eu como sujeito. Isso não é diferente ao longo de muitos séculos durante a nossa história aqui no Ocidente. Pensem, por exemplo, que as comunidades que se formaram ao longo do período medieval cristão tinham uma identidade e uma coesão extremamente íntima, forte, de tal modo que se sobrepunha às vontades individual o imperativo de pertencer à regra, à norma de pertencer a um todo mais ou menos homogêneo. A sociedade cristã, a polis grega, não importa. O fato é que nos últimos séculos, especialmente a partir do século XVIII e XIX, se intensificou para a nossa sociedade um modelo de vida completamente diferente. Esse modelo de vida, que nós vamos chamar aqui genericamente de as sociedades liberais, o grande avanço do liberalismo na civilização ocidental, no Ocidente, ele pressupunha justamente uma inversão dessa lógica de coesão e de adesão à coletividade. No lugar da coesão social, triunfou o registro do individualismo e da autonomia do sujeito, da autonomia individual. E isso trouxe, obviamente, muitos frutos positivos para nós. Nós não falaríamos em direitos humanos e em garantias individuais se não fosse esse processo, essa marcha histórica do século XVIII, XIX e XX. Nós não falaríamos no respeito ao indivíduo, no respeito à integridade individual, na ideia de que o meu lar é inviolável, que as minhas opiniões têm o direito de serem manifestas, se não fosse por essa marcha histórica. No entanto, como é comum acontecer na história, e é assim, não é um fenômeno à parte, isso que eu estou relatando para vocês, esse processo ao longo dos últimos 3, 4 séculos, ele representou também um processo de desagregação social mais intenso em alguns momentos, menos intensos em outros momentos. E, portanto, para voltarmos à citação do ensaio de John Gray, que o Kiko leu para a gente belíssimamente na abertura dessa nossa conversa aqui no Café Filosófico, reparem, um tipo de sociedade moderna, essa que foi chamada ali de o ápice da globalização, iniciada justamente séculos atrás, esse ápice da globalização triunfou particularmente, ele se deu particularmente no final dos anos 80 e ao longo dos anos 90 e 2000. Lá, um outro momento histórico desses, como o que eu acredito que nós estamos vivendo agora, se deu, a saber, o fim do bloco socialista, o fim daquela divisão do mundo que nós todos conhecemos ou por termos vivido ou por termos estudado na história, nos livros escolares, entre um bloco socialista e um bloco capitalista do mundo livre, supostamente, e essa divisão era chamada de a Guerra Fria. Quando aquele universo, quando aquela lógica
foi encerrada, triunfou em toda a sociedade ocidental, com forte influência para além das sociedades ocidentais, chegando mesmo às sociedades asiáticas, por exemplo, o discurso do chamado triunfalismo liberal. A forma de vida fundamental era esta: democracias constitucionais representativas, liberais com o livre mercado, mínima interferência dos estados, mínima regulamentação, e uma troca acabou se concretizando. Aquilo que os economistas às vezes chamam de trade-off, permitam-me tomar de empréstimo essa expressão só para usar como exemplo. Qual foi a troca? Qual foi o trade-off? Nós abrimos mão, nós indivíduos, abrimos mão de maior coesão social, de nos sentirmos mais pertencentes a uma comunidade, a um todo com uma identidade comum, e, portanto, diminuímos nossos laços de solidariedade, mas em troca disso nós teremos maior cosmopolitismo, maior integração internacional, tecnologia que faz com que eu possa estar aqui falando com vocês aí em qualquer cidade do Brasil ou do mundo. Nós trocamos essas formas, esses padrões antigos que ainda sobreviviam de coesão social, nós trocamos isso por uma outra coisa, a saber, a globalização, o enriquecimento das sociedades, pois as sociedades nos últimos 30, 40 anos enriqueceram brutalmente, e por uma melhora, uma grande melhoria, uma intensa melhoria dos nossos padrões materiais. Esse mundo já vinha se desgastando nos anos recentes. E agora, a paralisação brutal da economia em escala global, o fim da possibilidade de nós estarmos simplesmente importando e comprando e consumindo de todos os países o tempo inteiro, em tempo real, colocou para a gente um grande desafio. Por que essas grandes cadeias que o John Gray cita nesse ensaio que o Kiko leu para a gente agora no início, parecem estar agora em xeque? Pensem numa situação muito concreta. Diante do que nós estamos vivendo, será que faz sentido continuar num regime econômico, num modelo de forma de relação econômica, em que eu, como país, fico tranquilo com a ideia de que a produção de alimentos fica acontecendo em outra nação? Será que nós brasileiros ficamos tranquilos ao saber que nós dependeríamos, por exemplo, para insumos de saúde, de importações que quase não podem mais chegar a nós? Isso não significa uma mudança para uma espécie de localismo de pequena escala. Os números humanos são grandes demais para que uma alta suficiência local seja viável. E a maior parte da humanidade não está disposta a retornar às pequenas e fechadas comunidades de um passado mais distante. Mas a hiperglobalização das últimas décadas também não voltará. O vírus expôs fraquezas fatais no sistema econômico firmado após a crise financeira de 2008. O capitalismo liberal acabou. O ensaio de John Gray continua dando uma direção que parece ser muito pessimista. E eu gostaria de apresentar para vocês a ideia de que não se trata de um pessimismo tão radical assim. Quando ele está nos dizendo que nós estamos diante de uma espécie de fim de um certo modelo, de um certo tipo de organização das produções econômicas, ali no caso, o que ele chama de o capitalismo liberal, que está chegando ao fim, não quer dizer que a gente está passando simplesmente por uma revolução, que simplesmente não vai mais haver propriedade privada, não é nada disso. O que ele está chamando a atenção, para o fato de que um certo padrão, um certo tipo de organização das relações econômicas se deparou agora com uma realidade que força alterações, que força mudanças. Essas mudanças não vão nos jogar de volta lá para aquele tipo de sociedade pequena, das pequenas comunidades, aquilo que na belíssima citação, na belíssima leitura do Kiko, era chamado ali de a vida em escala local, o localismo, a vida em pequenas comunidades. Não é isso. Nós não vamos passar agora a uma vida completamente isolados, mas a ilusão de que nós podemos agora, daqui a um mês, daqui a 2, ninguém sabe, as autoridades sanitárias ainda não sabem nos dizer isso, que dirá a gente aqui especulando, quando nós retomarmos gradativamente as nossas vidas e esperamos que isso aconteça logo, nós não vamos voltar para o mundo que nós estávamos vivendo até dezembro de 2019, até janeiro e fevereiro de 2020. Mudanças extremamente importantes vão acontecer no âmbito econômico, no âmbito das relações políticas e governamentais.
Vamos pensar num exemplo muito concreto. Um exemplo muito concreto pode vir de uma nação inesperada para a gente nesse momento. Se em 2008, após a crise econômica, foi surpreendente ver o governo norte-americano tomar decisões como o bailout, a ajuda estatal, econômica estatal, para grandes empresas americanas para que elas não quebrassem, nada daquilo parece ser comparável ao que nós estamos vendo hoje. Depois de 3 semanas de intensificação dos resultados da pandemia do Covid-19, o que nós temos nos Estados Unidos, depois desse período de 3 semanas, é um número de aproximadamente 16 milhões de novos pedidos de seguro-desemprego. Destruiu completamente o gráfico que tentava ver a evolução histórica para medir desemprego e pedidos de auxílio-desemprego, seguro-desemprego. Porque saiu da escala de centenas de milhares nos picos das crises anteriores para 16 milhões de pedidos depois de 3 semanas. O valor da ajuda financeira aprovada pelo Congresso americano, na casa de $1 trilhão, é mais ou menos o equivalente a nós estarmos assistindo agora, eu não estou falando da parte matemática, estou falando da parte simbólica, da ideia por trás disso. Tá? É mais ou menos como se nós estivéssemos assistindo agora o governo americano decidir fazer uma espécie de plano Marshall intensificado. Vocês lembram do plano Marshall? O plano de reconstrução da Europa após a Segunda Guerra Mundial. Vejam, portanto, que a ideia de que algo de completamente novo vai se apresentar daqui para frente é imposta pela realidade e não porque algum filósofo, o Gray ou quem quer que fosse, está torcendo para isso ou animado com isso. É simplesmente uma nova realidade que se impõe em que o papel dos governos, a presença da economia, do governo na economia e as expectativas das pessoas com relação a quais devem ser esses papéis muda. No próximo bloco, nós precisamos, e estamos vendo isso agora, que a garantia para a preservação das nossas liberdades individuais é indissociável de um senso de comunidade. Nesse café filosófico Fica em Casa, o filósofo Eduardo Wolff nos convida a uma reflexão. Como ficam as nossas ambições de liberdade individual e as nossas exigências de solidariedade e de pertencimento comunitário? É claro que nós não temos nenhum interesse, nós não temos nenhuma vontade, nenhum de nós vai querer abrir mão da nossa liberdade individual, nenhum de nós vai achar que é melhor passar a viver numa sociedade menos livre, simplesmente porque a nossa ideia de segurança foi colocada à prova agora por causa do vírus. Mas é importante nós percebermos que é uma ilusão pensar que estas formas de solidariedade que estão sendo exigidas de nós agora, neste momento de grande crise, podem ser simplesmente apagadas. É uma ilusão pensar que estas formas de pertencimento social, estes laços comunitários, podem ser simplesmente desfeitos graças ao triunfo de uma sociedade de consumo, de um enriquecimento material e, digamos assim, de um maior desenvolvimento tecnológico. Essa troca pode aparentemente fazer sentido. Aparentemente é possível imaginar que nós estamos dispostos a viver na euforia do simples consumo, na euforia do simples conforto material. O que estes anos todos que se iniciaram, como eu disse na primeira parte da minha fala, especialmente a partir dos anos 80, com o fim da Guerra Fria e o que eu chamei de o triunfalismo das sociedades neoliberais e liberais, essa sensação de conforto, essa seguridade, era uma ilusão. E essa ilusão se dá sobretudo agora, quando a gente percebe a fragilidade que o progresso material traz para a gente e a permanência, a continuidade das nossas necessidades humanas por, justamente, solidariedade e por pertencimento. Não é por acaso que, num dos trechos finais do ensaio de John Gray, sua crítica a este tipo de entusiasmo ideológico com as convicções do liberalismo, da autonomia individual,
aparecem de maneira particularmente exemplar. É somente reconhecendo as fragilidades das sociedades liberais que seus valores mais essenciais podem ser preservados. Ao lado da justiça, esses valores incluem a liberdade individual, que, assim como valiosa em si mesma, pode ser um tipo necessário para controlar os governos. Contudo, aqueles que acreditam que a autonomia individual é a mais profunda necessidade humana revelam uma ignorância acerca da psicologia, sobretudo da sua própria. Para praticamente todo mundo, segurança e pertencimento são tão importantes quanto, talvez até mais, que a autonomia individual. O liberalismo foi, com efeito, uma negação sistemática desse fato. A defesa que o John Gray está fazendo é que nós precisamos sim de uma avaliação crítica dessa euforia toda dos últimos anos do chamado triunfalismo liberal, como eu descrevi, ou neoliberalismo, o pico da globalização lá nos anos 80, 90 e 2000, não porque nós queremos abrir mão das democracias liberais, representativas e constitucionais que se estabeleceram globalmente até ali, e especialmente a partir dali, mas precisamente porque elementos enganosos nela precisam ser agora revistos. E os elementos enganosos dela, mais importantes para nós, agora nesse momento, dizem respeito precisamente à noção de como um envolvimento coletivo de cada um dos indivíduos que compõem a sociedade não pode mais ser dependente apenas de situações emergenciais. Nós não podemos aceitar a ideia de que ou bem nós temos laços comunitários fortes, senso de solidariedade e pertencimento a um todo, ou bem nós temos liberdade individual. Nós precisamos, e estamos vendo isso agora, que a garantia para a preservação das nossas liberdades individuais é indissociável de um senso de comunidade, de saber que eu não sou um átomo, que cada um de nós não é um átomo isolado, completamente sozinho, fora da história e fora da sociedade que se basta a si mesmo. É por essa razão que o pertencimento social se traduz também agora sob a forma de preocupação imediata com o próximo. É por essa razão que eu acredito que nos próximos anos e nas próximas décadas, questões que serão urgentes para nós dizem respeito a como nós compreenderemos a noção de justiça, como nós compreenderemos a noção de liberdade compatível com a noção de igualdade e como nós conseguiremos resolver isso pensando não apenas na satisfação máxima da minha autonomia, mas na satisfação máxima da nossa natureza humana em coletividade, em uma sociedade. A situação é difícil, é verdade. Nós todos ficamos preocupados. O que isso tem de concreto para as pessoas que estão eventualmente em casa nos assistindo? Eu queria dar um exemplo final para vocês, um exemplo apenas, que é o seguinte. Conversando com um psicólogo e psicanalista, Felipe Mentel, querido amigo, ele mencionou para mim um estudo que depois eu pude acessar, publicado no Lancet, sobre alguns dos efeitos que essa pandemia tem para a gente, os efeitos psicológicos. E um dos que me chamou a atenção era justamente o fato de que, diante dessa situação de estresse, diante do potencial de ficarmos deprimidos, angustiados em casa, uma das coisas, um dos fatores que mitigava, que diminuía a nossa tensão, a nossa ansiedade, era justamente o pertencimento a uma comunidade, um senso de comunidade. Saber que nós não estamos sozinhos. Isso nos dá um pouco de esperança. A gente vai com uma pergunta do Mário, que te pergunta assim, Eduardo, o sociólogo Zygmunt Bauman, em entrevista justamente para o Café Filosófico, disse que sempre precisamos negociar entre dois valores, a liberdade e a segurança. Você acha que depois dessa pandemia, iremos abrir mão de mais liberdade em troca de mais segurança? Entre, de um lado, liberdade e de outro, a preocupação com a segurança, ou aquilo que eu descrevi como o nosso senso de pertencimento a uma coletividade, a uma comunidade e outros fatores que podem ser importantes para nós, essa tensão nunca desaparece, isso é muito bem observado. Para que a gente tenha uma ideia de algumas alterações recentes disso, né? Quando nós olhamos para o nosso século passado, né, nós tivemos um período de grande entusiasmo justamente com esse polo que a gente chama aqui da liberdade e da autonomia individual. Lá no início do século, a crença de que
a organização que a sociedade ocidental estava conseguindo atingir sob a forma da democracia liberal e de gradativa expansão dos direitos individuais e das liberdades individuais, foi interrompida de repente, justamente por causa de uma grande crise econômica, o crash da Bolsa de Nova York em 1929, da intensa crise social que se seguiu sobretudo na Europa ao longo dos anos 30, e é óbvio, como todos nós sabemos e lamentamos, a terrível Segunda Guerra Mundial entre 1939 e 1945. A sociedade que emergiu do pós-guerra, a sociedade que surgiu depois da guerra, ela não era mais a sociedade anterior. Ela não voltou à Europa, aos Estados Unidos, o Brasil, nenhuma das nações, simplesmente voltou para o que era o mundo antes da guerra ou antes do crash de 29. Essas sociedades se viram forçadas, e eu quero frisar que o forçado não é porque tem uma mão externa, é porque a realidade impõe certas condicionantes. Tá? Essas sociedades, então, se viram forçadas a tomar um caminho diferente. Um brilhante historiador britânico chamado Tony Judd, num livro justamente chamado Pós-Guerra, que conta a história da Europa depois da Segunda Guerra Mundial, mostra como o medo, o temor dos líderes políticos daquele momento, de que os horrores que acabavam de acontecer na Europa, a Segunda Guerra Mundial, o nazismo, o totalitarismo, os campos de concentração, né? De que essas coisas voltassem a acontecer, de que aqueles terríveis morticínios voltassem a acontecer, bem como a insegurança e a crise econômica que estavam na raiz mesmo desses eventos, em vista desse temor, para evitar a repetição desses acontecimentos, se criou o consenso em torno do que depois veio a ser chamado de o estado de bem-estar social. A ideia de que nós precisamos fazer sacrifícios em nome de garantir uma paz social mínima para justamente evitar as tragédias maiores que poderiam acontecer. Agora, voltando ao que nós dissemos, é importante insistir nisso, essas duas ideias, esses dois polos não desaparecem nunca. 30, 40 anos depois do consenso do pós-guerra, do consenso da Segunda Guerra Mundial, aconteceu justamente o que eu descrevi para vocês no início da minha fala. Aconteceu justamente um esgotamento daquele modelo de organização social e econômica e um triunfo cada vez mais intenso da ideia da autonomia individual, do individualismo, do consumo e do mercado substituindo praticamente todas as formas de relações sociais e comunitárias que existiam antes. E essa substituição triunfou por quase 3 décadas. Foi o triunfo desse tipo de lógica pós-Segunda Guerra Mundial, pós-Guerra Fria e de ênfase justamente na vida individual e no consumo que vigorou para a gente até a crise de 2008 e no pacto posterior a ela. O que a gente pode dizer agora não é uma previsão feita por um cientista político ou por um analista de estatísticas dos governos, não é isso. É uma previsão com base no que nós conhecemos na história. O mundo foi forçado agora a uma grande transformação. O que está acontecendo com os governos do mundo inteiro hoje é que eles estão sendo forçados, levados a adotar uma nova configuração de como se portar. Um governo que hoje, em qualquer lugar do mundo, não esteja preocupado em garantir uma rede de proteção social às pessoas menos favorecidas, aos mais pobres, simplesmente está vivendo em outro planeta. Um governo que hoje não seja capaz de garantir segurança do ponto de vista não apenas da polícia, não apenas do ponto de vista de nós não queremos ladrão na rua, não é isso mais o caso, mas a segurança alimentar, a segurança socioeconômica, a segurança de saúde, tá? É um governo que está vivendo em outra galáxia. E nesses termos eu acredito que essa tensão justamente ressurgiu agora de maneira muito intensa. No próximo bloco, a gente foi empurrado para essa situação de se reconhecer frágil e de se reconhecer ligado aos demais, ligado aos outros, de uma maneira como raramente havia acontecido, pelo menos para a minha geração. depois de muitas décadas do chamado triunfalismo liberal na economia e da globalização de mercados, esses caminhos agora se mostram bloqueados. Após tantos anos de individualismo e consumismo desenfreados
que caracterizaram as democracias pós-Guerra Fria, a solidariedade volta a ser um valor urgente e o senso de pertencimento à coletividade se impõe como uma realidade que nunca se apagou completamente. E depois da pandemia? Será que as liberdades individuais e a autonomia de cada um de nós serão diminuídas diante dos anseios por segurança e proteção? Seremos capazes de reavaliar o sentido da produção das nossas riquezas, buscando finalmente erradicar a miséria e combater a desigualdade? Eu vou juntar duas perguntas que vieram aqui, da Raquel e do José Luiz Falcão, que são relacionadas, e a Raquel diz assim: se você acredita que haverá um movimento de desglobalização, e o José Luiz pergunta se a nossa globalização é a união contra um inimigo comum a todos. O que eu acho que é interessante trazer para a nossa reflexão é que o padrão que nós estávamos habituados até agora a viver, de intensa mobilidade física, isto é, não de dados, não de internet, não de ideias, mas de mobilidade de pessoas e de mercadorias, isto vai ter isto vai sofrer uma alteração nos próximos anos. Não me parece, pelo que a gente tem visto e acompanhado em termos desses intelectuais que eu mencionei aqui, que estão tentando acompanhar essas linhas de força da história, que nós vamos voltar simplesmente para esse mundo da intensa viagem, do turismo ensandecido pelo planeta inteiro, de cadeias, mencionado, aliás, no primeiro texto que o Kiko leu para a gente aqui do John Gray, mencionado no primeiro trecho ali, essas longas, essas grandes cadeias de produtividade, essas cadeias de produtos, né, globais. Isto me parece que vai sofrer um baque relativo. Haverá uma transformação, sim. Bom, nós vamos regredir a padrões ultranacionalistas, a estados fechados, ao localismo? Não. Nós vamos deixar de comprar pela internet da loja X ou Y? Nada disso eu acho que vai ser afetado. O que eu acho que vai ser afetado é, pelo contrário, o tipo de relação governamental com a ideia de fronteiras, com a ideia de integração de mercadorias, de dependência e de interconexão dos mercados e das cadeias produtivas com os mercados locais, com as pontas de recepção. E a segunda consideração que eu achei brilhante é: a globalização que nos cabe é a da solidariedade, é a do pertencimento comum hoje, no sentido de enfrentar a pandemia e enfrentar os desafios colocados. Não porque a gente sabe sozinho, sentado em casa ou lendo esses livros aqui ou aqueles ali, o que vai acontecer, mas porque a gente foi empurrado para essa situação de se reconhecer frágil e de se reconhecer ligado aos demais, ligado aos outros, de uma maneira como raramente havia acontecido, pelo menos para a minha geração, para muitas pessoas próximas da minha geração. Nesse sentido, eu acho que, de fato, nós temos um novo tipo de globalização moral, de valores agora, que se concentra no enfrentamento à pandemia. Mais uma pergunta do Ciro de São Paulo, que diz assim: muito se disse que o novo coronavírus é democrático, atinge todos indiscriminadamente. No entanto, a desigualdade social não oferece as mesmas oportunidades de respostas. A saída dessa pandemia pode estimular a diminuição dessa desigualdade? Eu diria que as duas principais áreas que vão efetivamente sair afetadas agora são justamente as seguintes: a da justiça social, a da ideia de desigualdade, tal como mencionada na pergunta que você acabou de nos apresentar aí, Felipe, e a ideia de meio ambiente, a preocupação com a ecologia. Até o final do ano passado, a maior parte das demandas de natureza ambiental, das reivindicações introduzidas no debate público por militantes do ambientalismo, especialmente pelas suas franjas mais radicais, os grupos mais radicais ambientalistas, pareciam a muitas pessoas de bom senso, e eu me julgava uma delas, e me julgo uma pessoa razoavelmente ponderada nesses termos, impraticáveis. A ideia de que alguém simplesmente vai passar a viajar menos, que você não vai viajar, você vai deixar de fazer o que você fazia simplesmente porque tem uma exigência de natureza ambiental, me parecia totalmente fora e descabido. Isso vai mudar. Isso vai mudar não porque nós tínhamos uma consciência mais ou menos vaga e de repente nós refletimos mais e vamos... Não, isso aparentemente é algo que vai mudar porque a realidade se impôs.
E eu acho que o fato de que algumas evidências estão surgindo agora de que nós temos como tocar a nossa vida, nós temos como continuar a nossa vida sem o mesmo patamar de estrago ambiental, pode ser, e eu espero que seja, uma grande virada para o discurso ambiental, para que ele triunfe de maneira mais pragmática e não apenas nos discursos dos políticos ou nos discursos dos militantes. E o segundo ponto, então, para responder efetivamente a pergunta, justamente o tema da justiça social. Em geral, nós não conseguimos conceber a ideia da pobreza extrema para além das estatísticas. Nós vemos um número, nós vemos um dado e nós não temos a capacidade de entender exatamente o que significa dizer que no Brasil tem tantos milhões de cidadãos, tantos milhões de seres humanos que ou passam fome, ou vivem na miséria extrema, ou não tem esgoto, ou não tem água encanada, não tem condições sanitárias mais elementares. E agora que nós estamos vendo que isso tem como consequência um efeito que se encadeia para toda a sociedade, e que nós estamos sendo colocados diante da situação de olhar para essas pessoas necessitadas e fazer algo de concreto, doar o que a gente tem, se ajudar mutuamente da forma possível, buscar construir redes de solidariedade concretas, que às vezes começam nas redes sociais, mas que podem chegar efetivamente a alguém. Talvez isso seja a maneira de colocar em pauta um debate sobre o tema do combate à pobreza extrema e a essa desigualdade maior, de uma forma como até então não tinha sido possível fazer. Muitos tentaram fazer esse debate e eu acredito que muitos o fizeram da maneira mais equivocada possível, tentando moralizar pura e simplesmente a ideia de desigualdade, quando na verdade nós temos aqui uma questão da nossa natureza humana, da nossa condição mesmo, da nossa própria identidade, da nossa própria imagem como seres humanos em jogo, muito mais do que uma questão de considerar moral ou imoral a desigualdade numa escala A ou numa escala B. Nós temos que conseguir dar conta de como é que a gente vai ser seres humanos, como é que nós vamos ser seres humanos melhores, como é que nós vamos ser indivíduos melhores. E esses indivíduos necessariamente vão continuar a viver em sociedade. Isso significa conseguir combater a pobreza extrema e combater a desigualdade. O Gabriel Ribeiro te pergunta como ficará a era dos extremos na política. Entre a extrema-direita e a esquerda, será que o centro terá mais voz na sociedade? O Itamar Fraga pergunta se, ao longo da história, valores que antes eram à esquerda e hoje são direita, como pensar possíveis valores que agora seriam revistos e talvez mudem na pauta esquerda-direita. Uma coisa que eu costumo falar bastante quando esse assunto me é apresentado é que a gente tem que sempre levar em consideração que os conceitos de esquerda e de direita são conceitos políticos. Eles não são fixos. As propriedades biológicas que definem uma árvore como sendo da família tal, da família qual, elas são fixas. Elas existem naquela coisa, na árvore, nela mesma, independente da gente, e elas são fixas. As pessoas tendem a achar que as propriedades, as características que definem o que é uma posição de esquerda ou uma posição de direita são fixas, são rígidas, e elas não mudam com o tempo e não mudam com o local, não mudam com as circunstâncias. Quando, na verdade, esses conceitos são conceitos que servem apenas para a gente balizar, para a gente tentar modular um discurso político de um certo lugar e de uma certa época. Portanto, é óbvio, eu concordo com a direção em que vão ambas as perguntas, na verdade. Eu concordo com essa preocupação e com a direção para a qual elas apontam, porque o que significa uma postura de esquerda, o que significa uma postura de direita, mudou drasticamente do fim da Guerra Fria para o período que a gente descreveu aqui como do triunfalismo neoliberal. A expressão que eu estou usando aqui de triunfalismo neoliberal é a expressão do filósofo britânico John Gray, não é minha. Tá? As posições de esquerda e direita mudaram novamente com o que aconteceu depois da crise de 2008, e elas passaram por uma nova transformação muito interessante agora, depois de 2016, com a vitória do Donald Trump nos Estados Unidos, principalmente, vou dar como um fator principal. Em 2010, 2011, se você olhasse ali aquele período, no início da década passada, faz uma década, tá? É muito próximo da gente, portanto. A maior parte das figuras que se identificavam internacionalmente como intelectuais, comentaristas políticos, analistas políticos ou figuras do meio intelectual e político se identificavam à esquerda, essas pessoas olhavam para alguém como Angela Merkel, a primeira-ministra alemã,
a grande chefe, a chanceler alemã, como alguém da direita, alguém perigoso, alguém que não era bom. Subitamente, diante da situação que emergiu a partir dos anos de 2016, com o triunfo do Brexit, com o triunfo da vitória de Donald Trump, do seu populismo localista, nacionalista, anti-globalização, anti-internacionalista, tá? E com a onda nacionalista e anti-europeia que apareceu, sobretudo no leste europeu, Angela Merkel passou a ser celebrada por pessoas que se identificam à esquerda, como pessoas progressistas, não porque ela é de esquerda, mas porque elas modularam, elas passaram a olhar, não, peraí, essa pessoa está comprometida com os princípios da democracia, dos direitos humanos, da colaboração internacional. Portanto, em uma década, em menos de uma década, na verdade, a percepção internacional mudou completamente. O tema, para vocês terem uma ideia, o tema do meio ambiente, da preocupação ecológica, até mais ou menos os anos 50, ele era exclusividade de intelectuais e de pessoas no meio intelectual que se identificavam com um conservadorismo empedernido. Eles eram contra o capitalismo moderno e, portanto, eles não viam com bons olhos essa degradação das indústrias e do comércio, das grandes metrópoles e tudo mais. Não era uma pauta particularmente cara à esquerda. Dos anos 60 para frente, isso muda completamente. Agora, eu acho que vai haver uma nova mudança nesse mesmo perfil. É um palpite, eu não estou mais comentando a análise do John Gray, eu não estou mais comentando a análise de nenhum filósofo, eu estou simplesmente dando um palpite, se vocês me permitirem essa oportunidade. O palpite é o seguinte: é possível que, seguindo a direção de alguns governos de partidos conservadores e, portanto, situados à direita no espectro político, como é o caso da democracia cristã na Alemanha e como é o caso do partido Tory na Inglaterra, é possível que, a partir das necessidades impostas pelo momento e pelas novas configurações da política, a presença do Estado na organização de esforços cooperativos da sociedade e a presença do Estado na economia mude de natureza com a nova situação. É possível que aquilo que o John Gray, no artigo dele, descreve como a excessiva preocupação fiscal, a excessiva preocupação com os elementos estritamente econômicos do ponto de vista da conta que fecha lá no governo, deixe de ser o centro das preocupações das pautas da direita, da direita civilizada, da direita democrática e liberal civilizada, que eu descrevi para vocês exemplificando o governo Tory. Isso é inédito? Não, isso não é inédito. Se você olhar a história do Partido Conservador na Inglaterra dos anos pós-guerra, muitas das políticas de bem-estar social e muitas das políticas de construção de uma rede de proteção social tiveram a sua origem nessas propostas governamentais do Partido Conservador. Portanto, não seria absurdo imaginar que a preocupação exclusiva com a natureza econômica do liberalismo agora vá ser mitigada e vai ficar mais contida no aspecto político. Será que essa realidade é a mesma para todos os países? Será que países que têm estados incapazes de entregar o serviço social fundamental e, ao mesmo tempo, são estados inchados e com gastos expressivos, será que eles vão poder gastar mais ainda? Isso não é claro, tá? Mas eu acho que essa pauta vai mudar. E eu acho que a esquerda, para finalizar, é possível que a esquerda deixe de lado algumas das questões identitárias, as preocupações com conflitos de natureza cultural, de quem é do grupo étnico X, da sexualidade Y, e compreenda o que algumas pessoas do campo progressista da esquerda vinham dizendo já há algum tempo, que é: nós precisamos falar para o conjunto da sociedade. Se essa mudança acontecer tanto na esquerda, esta que eu acabei de descrever, como aquela que eu acabei de descrever para a direita, para o campo conservador, se essas mudanças acontecerem, nós teremos um grande passo evolutivo, um grande passo civilizatório para a nossa experiência política. Eu quero encerrar com uma leitura brevíssima de um poema, um trecho muito curto de um poema do meu poeta favorito, T.S. Eliot, poeta inglês T.S. Eliot. Lar é de onde se parte. Envelhecemos e o mundo faz-se mais estranho, mais complexo. O padrão de mortos e vivos. Não o intenso momento isolado, sem antes nem depois, mas uma vida ardendo em cada momento. E não a vida de um só homem, mas de pedras antigas que não podemos decifrar. Há tempo para a noite sob a luz de estrelas.
e tempo para a noite sob a luz da lâmpada. A noite com o álbum de fotografias. O amor é mais quase o que é quando aqui e agora deixam de importar. Devemos parar sem parar de andar, rumo a outra intensidade, para a união maior, mais funda comunhão, atravessando o frio mais negro e o mais vazio da angústia. Grito de onda, grito de vento, vastas águas, de petréis e de golfinhos. Em meu fim está o meu princípio. Que a gente recomece. Mais reflexões no site e Facebook do Instituto CPFL e no canal do Café Filosófico no YouTube. E este momento de crise é o momento em que também, portanto, nós estamos ameaçados em ver não a solidariedade crescer, mas ela diminuir. Não o nosso sentimento de pertencimento a uma coletividade, a sociedade que nós fazemos parte, da qual fazemos parte, mas sim um radical todos, cada um por si e um contra todos.